Irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra. 27 de novembro de 2020, sexta-feira, 34ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos, e a todos que se voltam para ele. Salmo 84, versículo 9. Oração do dia. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 20, versículos do 1º ao 4º, 11 ao 21, capítulo 2. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi também tronos e os seus ocupantes sentarem-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinar com Cristo durante 1000 anos. Vi também um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago do fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial? É o Salmo 84, versículos do 3º ao 6º A, 8º A, refrão Apocalipse 21, versículo 3º B. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo. Vossos altares, ó meu Rei, meu Senhor. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Eis a tenda de Deus no meio do povo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Vossa redenção se aproxima. Lucas 21, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, é a liturgia comentada do Santini, que é líder da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br, com grande poder e glória, Lucas 21, de 29 a 33. Para o cristão, o juízo final não é visto como ameaça, mas como glorificação. Não se trata do fim do mundo, no sentido de uma catástrofe generalizada, um apocalipse hollywoodiano, pois o Criador não vai transformar em pó a sua própria criação, mas lhe dará nova forma e regenerada. No grande dia do Senhor, encerrado o tempo da velha história, o Verbo encarnado se manifestará em sua vitória final, depositando todo o cosmo aos pés do Pai. Conforme está em Efésios, capítulo 1, versículos de 22 a 23, a carta de São Paulo aos Efésios. Eis a lição de Cirilo de Jerusalém, século IV, em uma catequese batismal. Vamos ver o que ele escreveu. São Cirilo de Jerusalém. Nós anunciamos a vinda de Cristo. Não somente sua primeira vinda, mas também uma segunda muito mais luminosa. De fato, a primeira foi marcada pelo sinal da paciência, enquanto a segunda trará o diadema da divina realeza. Aliás, em sua grande parte, tudo o que diz respeito a nosso Senhor Jesus Cristo pode ser considerado sob duplo ponto de vista. Duplo nascimento, um de Deus antes das eras, outro da Virgem Maria na plenitude dos tempos. Dupla descida, uma discreta, como a da chuva sobre o velo, outra resplandecente, aquela que deve vir. Por ocasião da primeira vinda, ele foi envolvido em faixas e deitado no presépio. Na segunda, ele será vestido de luz, como um manto, conforme Salmo 104, versículo 2. Na primeira ele sofreu a cruz e desprezou a vergonha, na segunda avançará em sua glória escoltado por um exército de anjos. Agora, não nos basta apoiar-nos na primeira vinda, esperamos ainda pela segunda, e após ter dito na primeira, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Mateus 21, versículo 9, nós o repetiremos de novo por ocasião da segunda, quando viremos com os anjos ao encontro do Senhor para o adorar. O Salvador virá, não para ser novamente julgado, mas para julgar aqueles que realizaram o julgamento. Ele, que tinha guardado silêncio enquanto julgavam, dirá àqueles que ousaram cravá-lo na cruz, eis o que fizeste, e eu me calei. Salmo 50, versículo 21. Ele tinha vindo para realizar a salvação e ensinar aos homens pela persuasão, mas naquele dia, queiram ou não, serão obrigados a submeter-se à sua realeza.
Assim, nosso Senhor Jesus Cristo virá dos céus no último dia, pois este mundo terá o fim e o mundo criado será renovado. Enquanto o mundo pagão curte o dia de hoje, pois não há nada a esperar, o cristão ergue seus olhos e clama confiante: Maranata, ou Maranatá, vem, Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Os céus anunciam sua justiça, pois Deus vai julgar. Salmo 50, versículo 6. Vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade, que está nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. É para vocês utilizarem na evangelização gratuitamente. Vão lá e copiem, divulguem, compartilhem, façam isso, porque terão julgamento na vinda de Jesus pela segunda vez. E lá, no julgamento, ele vai olhar para o seu livro e ver lá, olha, divulgou o Evangelho. Puxa, você fez o bem, você salvou almas. Bem, 27 de novembro é dia de São Virgílio, localização Irlanda, Áustria. Virgílio nasceu na primeira década do século VIII e foi batizado com o nome católico de Virgílio. Sentiu-se atraído pela vida monástica e tornou-se monge na Irlanda, mas em 743 deixou a ilha para evangelizar o continente e não voltou para sua terra natal. Residiu no Reino dos Francos, na época do imperador Pepino o Breve. Logo foi cogitado para morar em Salisburgo, no território austríaco. Nesta diocese foi escolhido para ser bispo, mas por causa da divergência política e doutrinal com Bonifácio, o grande evangelizador da Alemanha, que não aceitou o processo de escolha de Virgílio para o episcopado, o monge irlandês precisou esperar a morte de Bonifácio para poder ocupar a cadeira em Salisburgo. Não era a pessoa de Virgílio que desagradava Bonifácio, mas o fato da escolha dele ter sido pelos poderes políticos. Virgílio era homem de fé fortalecida e de vasta cultura, dominava como poucos as ciências matemáticas. Abraçou integralmente seu apostolado a serviço do reino de Deus. Revolucionou a diocese de Salisburgo com seu testemunho e converteu esse rebanho para a redenção de Cristo. Morreu e foi sepultado na abadia de Salisburgo em 27 de novembro de 784, na Áustria, em meio à forte comoção dos fiéis, que transformaram essa data na sua tradicional festa. Reflexão. A natureza missionária da Igreja é perpetuada no tempo através dos testemunhos e trabalhos de homens e mulheres que dedicaram sua vida para fazer o nome de Jesus conhecido entre os povos. Assim foi a vida de São Virgílio, que através de incansável apostolado espalhou a boa nova de Jesus entre aqueles que ainda não haviam tomado contato com a mensagem libertadora de Cristo. Oração, rezemos. Pai de bondade, pela inspiração de São Virgílio, aumentai em nós o zelo missionário. Infundi em nós o Espírito Santo, para que todas as nossas palavras sejam para a glória do vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo. Nós católicos e os protestantes também clamam pelo mesmo momento, a vinda, o retorno de Jesus. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar.
arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus. Tenha fé, esperança e amor, e quando ele voltar, vai te levar, vai me levar para a plenitude da felicidade. Viveremos para todos sempre como anjos, glorificando a Deus, e nossos corpos glorificados também. Shalom, a paz. São Virgílio, rogai por nós.